que você diminui o crime? Como você diminui o crime? Como você consegue derrubar um concorrente seu, de repente, assim, vamos citar assim. Eu sou de uma política que eu não dou esmola, eu quero dar cidadania. E essa cidadania, muitas das vezes, não é com aquele trocadinho que você dá, que não vai ser suficiente para o cara sair da rua. Eu acho que o criminoso está do lado da pessoa, andando do lado dela. É oportunidade, às vezes, entendeu? Tristemente a gente fala isso, mas infelizmente tem acontecido. Estamos no ar com mais uma edição do Citronizados podcast oficial da loja Citron, e hoje nós vamos falar sobre segurança pública, sobre pontos importantes que impactam a nossa vida no dia a dia. E para falar sobre isso, estamos recebendo aqui hoje um nome de peso no cenário aqui de Cachoeiro. Ele que é um dos representantes da Câmara Municipal de Vereadores de Cachoeiro de Itapemirim. Recentemente foi eleito vereador na cidade, mas antes disso já tinha sua vida pública, já era uma figura importante na Polícia Militar no Espírito Santo. Nosso grande parceiro, grande amigo aqui da Citron, Coronel Fabrício Martins. É um grande prazer receber você aqui hoje. Bom dia, o prazer é todo meu estar presente aqui e falar sobre segurança, que é um tema que todo dia está em debate, e é importante discutir um pouco, porque não se faz segurança só com polícia, né? Se faz segurança com a participação social, participação da própria sociedade e de toda a economia, de toda a estrutura que está em volta de uma cidade, de um estado. Então, bacana. Com certeza. E também está aqui hoje comigo, esqueci de fazer uma apresentação agora no começo, Daniele Bravin, nossa embaixadora da marca. Não precisa, acho, fazer apresentação, não, né? Já ficou fixo. Já fiquei fixa. Fabrício, para a gente começar, fala para o povo um pouco sobre você, sobre a sua história. Sim, o Coronel Fabrício o que eu posso falar, eu sou um puro sangue de cachoeiro, nascido aqui, cresci bebendo água do rio Itapemirim. Então a gente fala que a gente corre nossas veias o sangue banhados pela água do rio Itapemirim. Então a gente cresceu nessa cidade e muito jovem eu fui morar em Vitória para cursar o curso de formação de oficiais, que eu ingressei na idade de 17 anos, entrei na Polícia Militar, já jovem, né? Tinha um sonho de ser policial, sempre gostei da vida militar em si. E formei em 93, não, entrei em 93, formei em 95. E já imediatamente já fui transferido para outras cidades para trabalhar. Então eu tive uma vida no serviço policial em todo o estado do Espírito Santo. A primeira cidade que eu trabalhei foi Cariacica, né, o 7º Batalhão, uma cidade que concedeu para mim uma bagagem bacana para a gente poder aprender um pouco no dia a dia da segurança. Porque a gente fica na faculdade, a gente aprende a ser policial na faculdade, mas você não tem a vivência do dia a dia, né? Então, eu fui para a cidade que na época era a cidade mais violenta do estado, onde que por dia tinha 2 homicídios, Cariacica. Né? Alguns bairros muito problemáticos, bairros onde a miséria era soberana e o Estado não chegava, né? Então acabava ficando um bairro muito violento. O início do tráfico, né? O fim do Comando Vermelho, na época que fazia aquelas chacinas, entendeu? Que estavam tentando entrar no estado do Espírito Santo, vindo do estado do Rio de Janeiro. Então a gente aprendeu bastante lá. E logo depois fui trabalhar no BME, Batalhão de Missões Especiais, fui um pouco período, uns 6 meses. E depois já vim para Cachoeiro. E aqui fiquei. E também toda, praticamente, depois de tenente para capitão, eu fiquei em Cachoeiro do Itapemirim até chegar ao último posto de coronel. Então é isso aí, cara. Eu sempre vivi em Cachoeiro, trabalhei fora um tempo, mas voltei para casa e hoje estou como vereador na Câmara Municipal para defender, com certeza, né, a política da segurança pública, defender as bandeiras que podem, de certa forma, auxiliar as forças policiais no combate à violência, porque a violência, cada dia que passa, está nos preocupando cada vez mais. Com certeza. É o principal tema hoje, né? A segurança. Que a gente mais ouve falar, as pessoas estão cansadas, está chegando num nível que não está dando mais, né? Eu sempre falo muito assim, a gente tem que ter cuidado para não achar isso normal.
né? Porque é quase que a gente normaliza, não poder andar com o celular na mão, ter que segurar a bolsa, ter cuidado para entrar em casa, ter que botar grade em tudo. E não é normal. A gente não pode achar que é natural esse tipo de situação que a gente está vivendo, né? Verdade, Daniela. Você tocou num assunto que eu ia falar. As pessoas estão assim, já estão convivendo tanto com a violência que já estão passando a achar normal. Foi o que você falou. Então, nós estamos perdendo a sensibilidade até quando a gente verifica uma violência que sofreu uma pessoa que não está na nossa família. Então, aconteceu lá, eu posso acontecer comigo, mas a gente não liga tanto mais, entendeu? Não aconteceu. Então, não aconteceu. Então, aconteceu com ele. enquanto não acontece, a gente vai deixando de lado o assunto. E sempre que o tema é ligado à segurança pública, violência contra as mulheres, violência contra as crianças, assédios contra as crianças, morador de rua, isso levanta de uma forma que a sociedade quer discutir, mas de certa forma ela prefere botar uma venda nos olhos e deixar acontecer, deixar quietinho ali, não vão mexer porque isso dá muito problema, dá muita discussão, tem muitas opiniões contrárias, tem muitas assim, as pessoas de repente que discutem muito isso, apanham muito nas redes sociais, porque a gente queria uma cidade justa, uma cidade segura, muitas das vezes, isso aflige o outro lado, porque talvez não teve a capacidade para fazer, ou então não teve coragem de discutir, e prefere bater quem está pensando acertar, entendeu? Então isso é pesado para quem lida, para quem discute, mas a gente não pode também deixar, a gente não está lá, a gente está lá para mudar. Eu, como hoje vereador em Cachoeiro, estou lá para fazer a diferença. A gente sofre muito com isso aí, mas vamos fazer a diferença, não tem por onde correr. Mas a experiência também ajuda, né, Fabrício? A experiência, quando a gente sim. levanta uma bandeira ou uma causa, vamos falar assim, luta por uma causa que a gente entende, até quem bate na gente pensa um pouco, porque não está lidando com uma pessoa inexperiente, com essa história toda que você falou da polícia, desde 17 anos, ingressou ali para estudar, para começar, quer dizer, não tem... acredito que você faça de conhecimento mesmo próprio, você já foi para a rua, você está ali, você viu como que funciona, você sabe de onde vem, porque nós leigos, às vezes, a gente não sabe do por trás dessa violência, a gente só vê o resultado, né? Mas é por aí, Daniela, que acontece exatamente hoje, acontece no dia a dia nosso, né? E acho que sempre foi na minha vida policial, sempre foi assim. Tem dois lados de discussão de segurança pública. Tem aquele que vive o dia inteiro lutando contra o crime, que é o policial, que está na rua, está prendendo, está levando para a delegacia, está autuando, o cara está sendo solto, está prendendo de novo, está lá socorrendo a vítima da violência, aquela mulher que foi agredida, aquela criança que foi violentada, está vendo aquilo dia a dia. E tem o outro cara que nunca sentiu o cheiro do crime, nunca esteve na rua, nunca viu a situação, mas foi para uma faculdade, fez sociologia, fez psicologia ligada ao mundo criminal e vem discutir o crime. Tudo bem, a gente concorda que nem toda verdade ela pode ser de um lado só. Mas a gente vê muitas pessoas que não entendem nada de segurança, nunca tiveram na frente de uma linha de combate para sentir realmente aquele fervor do que é a violência na rua e vem discutir segurança pública. A gente até pode, traz o seu perfil, vamos discutir, mas peraí, você tem que respeitar o meu lado também. Sim. O meu lado daquela pessoa que estava na rua, que estava lutando para combater o crime. E muitas das vezes eu até falo, tem um promotor Leonardo, né, se não me engano, que ele defende uma tese que o crime, a violência tem dois lados. Tem um lado daquele que praticou o crime e tem um lado daquele que foi a vítima. Mas ninguém vê o lado da vítima. Todo mundo quer discutir o lado do agressor, daquele que cometeu o crime. O cara acaba de cometer o crime, ele vai para a delegacia, tem 3 advogados esperando lá já. Tem 3 advogados esperando na porta da delegacia para poder defendê-lo, perguntar se ele foi agredido pela polícia, se ele já tomou o café dele. Tem a audiência de custódia? Que Sim, fala, aí o cara vai preso, faz flagrante, o cara vai para a audiência de custódia. Quando vai para a audiência de custódia, primeira pergunta que o juiz faz para esse criminoso que está lá, supostamente, não pode dizer nem que é criminoso, se ele foi agredido pela polícia. Claro que ele sempre vai falar que foi agredido, nunca vai falar que não foi. Claro, entendeu? Mas, então é por aí que vai a nossa situação. Então, sabe uma situação que eu presenciei, que eu fiquei, gente, o que está acontecendo? Eu tive próximo de uma pessoa, que nada muito sério, mas foi pedir
aquele negócio de proteção, esqueci o nome. Tipo, Medida protetiva. Medida protetiva. E aí, então tá, costuma sair rápido, mas o prazo legal é de até 30 dias. Medida protetiva, para o juiz dar a medida protetiva. Aí eu falei, poxa, mas o bandido, quando vai preso, na mesma hora tem uma audiência de custódia. Então, olha bem, a vítima, é o que você falou, a vítima tem que esperar 30 dias. Mas o bandido que foi preso, o juiz está ali de plantão para decidir se ele fica preso, se ele é solto. Não, mas isso aí que é a nossa discussão, entendeu? Então, o bandido, assim, a gente não quer discutir se está certo ou não ele ter o direito do conduzido. Eu acho que todo mundo tem que ter o direito, mas a vítima não pode ser esquecida. Não, é isso que eu A vítima dizer. tem que ser visitada pelo Estado. Muitas das vezes a vítima perde aquele que era o gestor da família, que era o que levava o alimento, levava a educação para os seus filhos. De repente, uma mulher que vira uma viúva de um assalto, fica desamparada, e o Estado não pergunta se ela está precisando, se ela tem que receber alguma pensão, se ela precisa de um emprego, se os seus... Exatamente, não tem esse retorno, entendeu? E muito menos uma indenização, por conta dessa falha que o Estado cometeu, que a pessoa acabou virando vítima. Porque todo o crime vem de uma falha, seja social, seja por falta de policial, seja por falta de investimento, seja por falta de educação, seja por falta de uma política pública que dê emprego para a pessoa, porque ela não vá para o crime. Dê pelo menos uma opção aqui, tem uma opção de você trabalhar. Vem aqui se formar, nossas crianças estão abandonadas. Essas crianças estão à mercê do crime. Eu sempre falo, as principais vítimas da violência são as crianças que são aliciadas 24 horas por dia pelo crime, para trabalhar para o crime, para trabalhar para o tráfico, elas são escravas do tráfico. E as mulheres, que são as principais vítimas, por quê? Justamente porque elas não conseguem se defender. São as mais indefesas, então são as mais atacadas. Ninguém vai atacar um homem que está com condição, bem, fisicamente bem. Vai atacar a mulher. Se for assaltar entre um homem e uma mulher, vai assaltar a mulher. É mais frágil, está na situação vulnerável. Entendeu? Então, e as crianças são aliciadas o dia inteiro, dentro das escolas, fora das escolas, quando sai, o traficante está na porta, está ali chamando, vem trabalhar comigo, você não pode ser preso, e por aí vai. Então, nós temos que discutir segurança e tratar dessa forma. Tem que colocar o dedo na ferida, não tem jeito. Tem que tocar nesses assuntos. E dentre esses assuntos, você citou as crianças, a mulher, o morador de rua. Tem que ser tudo junto. Tem um que você acha que vamos começar por ele, de acordo com a vítima ou de acordo com a situação que se encontra hoje? Tem algum deles que você percebe que se destaca? Ou todos eles? Claro que todos são sérios, mas vamos começar por um. Qual que seria? Nós temos que fazer alguma coisa. Uhum. E esses três que você falou aqui são os mais vulneráveis. Uhum. As crianças, porque a gente não tem uma política hoje no nosso estado, de repente, em Cachoeiro principalmente, que você pega uma criança de uma comunidade pobre, comunidade carente, e que você venha conceder para, de repente, uma educação voltada para o mercado de trabalho. A gente sabe que a maior demanda hoje no mercado de trabalho é a mão de obra. E a gente tem várias empresas que querem contratar, querem trazer para o mercado de trabalho e querem até pagar bem. Só que a gente não tem mão de obra qualificada. A gente não consegue mão de obra qualificada. Então, que você diminui o crime? Como você diminui o crime? Como você consegue derrubar um concorrente seu, de repente, assim, vamos citar assim, é quando você começa a tirar a mão de obra dele. Então, se a gente conseguisse trazer essa mão de obra hoje, que é utilizada pelo crime, que são essas crianças, nossos jovens, para o mercado, uma escola profissionalizante, voltada para o nosso setor, por exemplo, Cachoeiro, o setor o quê? Rocha e comércio. Tentar criar escolas profissionalizantes, ensinando essa criança, esse jovem, ser um comerciante, um vendedor, um operador de máquina de multifio. Um operador de máquina de multifio ganha 5 mil hoje, 6 mil reais. E não tem para trabalhar. Tem máquina parada. Eu já visitei empresas em Cachoeiro, parada por falta de mão de obra. Então, para a gente diminuir o crime, primeiramente, tirar a mão de obra do crime. Uhum. Como tira a mão de obra do crime? Dando instrução e trazendo essa mão de obra para o nosso mercado consumidor, que seria o comércio hoje em Cachoeiro e a indústria.
Você tirando essa mão de obra do crime, consequentemente, diminui. Então, o primeiro passo, trazer os jovens e as crianças para o nosso lado. Que o mercado de trabalho seja realmente atrativo para Claro. eles, né? E tem que dar ter condição para eles virem. Quando você entrevista uma criança, um jovem, por que você não conseguiu trabalhar ainda? Porque não tem experiência. Então, primeira coisa, experiência profissional. Nossa formação é muito ruim. Muito ruim. Estágios, favorecer empresas da estágio. Exatamente. Entendeu? Então, uma parceria público-privada que tem que acontecer. É um sonho? Mas podemos trabalhar para acontecer. Depois, as mulheres. As mulheres hoje é um cenário nacional, assim, eu digo que é aterrorizante. A cada 40 segundos no Brasil, uma mulher sofre uma violência. Qualquer tipo, algum tipo de violência. Algum tipo de violência. Um assédio, pode estar sendo assaltada, pode estar sendo agredida, pode estar sendo ofendida. Dentro de um coletivo, pegando um ônibus, pode estar sendo violentada, sendo assediada, sendo molestada. A cada 40 segundos. Nós já estamos quanto tempo conversando aqui? Então, se a gente somar, quase 10 mulheres já foram violentadas quando estamos conversando aqui. A cada 2 horas, uma mulher é assassinada no Brasil. Nossa Senhora. A cada 2 horas, uma mulher é assassinada no Brasil. Tanto pela parte do feminicídio, como pela parte do homicídio comum. Então, os dados são muito altos. Então, temos que discutir essa política mais de frente. Tudo bem que o Estado já está vendo isso daí. Os estados brasileiros e o próprio Brasil está investindo bastante na questão da conscientização do marido, do parceiro, para essa violência. Nós tivemos o advento da Lei Maria da Penha, que ajudou um pouco, né? Ajudou um pouco, mas ainda, até hoje, a violência é muito alta contra a mulher. A pandemia deve ter piorado muito, né, Fabrício, ou não? A pandemia, ela fez aumentar, ficaram mais concentrados. Trancadas dentro de casa. Isso causa um estresse que deve ter favorecido. Claro. E temos que discutir. É através desse bate-papo que nós estamos tendo aqui hoje que isso chega até aquela pessoa. Porque é muito difícil para a mulher também oferecer essa denúncia. Muitas das vezes, quando chega o último caso da violência final, que é o homicídio, ela já sofreu vários assédios, várias violências. Falo violência financeira. O marido, de repente, é o gestor. Então, a violência dos seus bens pessoais. Mulheres têm roupas rasgadas, joias destruídas. Entendeu? Então, a moral, né? A moral e você tudo. Mas só que o que acontece? É um crime que depende muito do denúncia da mulher. Ou então de alguém que está assistindo. Ninguém quer se meter. Aquela mania assim, briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. Não pode ser por aí. Se você está presenciando uma violência, você tem que denunciar. Nós temos os canais responsáveis para essa denúncia, que é 181. Você denuncia e não precisa se identificar. É uma denúncia que depois a polícia vai fazer um levantamento, verificar se realmente essa denúncia ela é real. Mas é importante denunciar. Agora, para a mulher fazer essa denúncia é muito difícil. Porque ela vai denunciar, aí você vai chegar naquele assunto que você falou. Quanto tempo ela vai conseguir essa medida protetiva? De repente, ela não tem nem para onde ir. Eu já presenciei um fato que a mulher foi denunciar um marido, um parceiro, numa delegacia 11 horas da noite. Um sábado. 11 horas da noite. Ela saiu de uma cidade e foi até outra cidade, porque naquela cidade não tinha delegacia. E lá denunciou 11 horas da noite. E eu estava lá, por sinal, com a viatura, ela me procurou. Como é que eu volto para casa? Era quase meia-noite quando acabou a denúncia. E para onde que eu vou? Se eu vou para minha própria casa, de onde que eu saí para denunciar meu companheiro? Então, são coisas que acontecem, que a gente vê assim, gente, para onde essa mulher vai agora? E não é só a noite, ela não tinha pai, ela não tinha mãe, ela não tinha uma amiga para ir. Aí a gente começou a procurar um centro que podia receber essa mulher. Então é muito difícil. Dependendo de onde ela for, o cara vai atrás. Exatamente. Então, é muito difícil para a mulher. A gente entende muito. Então, nós temos feito políticas. A própria Polícia Militar tem o projeto Maria da Penha, que assiste essas mulheres, visita essas mulheres. A Polícia Civil tem um projeto Homem que é Homem, bate em mulher. Eles visitam os homens que foram agressores, acompanham esses homens pós-cumprimento de pena, para verificar se estão realmente voltando a praticar esse tipo de delito ou se consertaram. Então, tem todo um trabalho que é feito, mas é muito insuficiente ainda. A discussão tem que ser levada para frente ainda com mais contundência e mais
vontade das pessoas em participar disso daí. Agora, eu acho que essa conscientização ela é importante também num outro ponto. Das mulheres, principalmente as jovens, entenderem que elas não devem se colocar nessa situação. Não que as outras se colocaram. Porque às vezes você conhece a pessoa, tem um relacionamento bom e isso passa a acontecer depois. Mas para as jovens terem essa mínimo de sabedoria, eu falo mínimo porque quando a gente é jovem, a gente ainda não tem tanta sabedoria. Claro. Mas observar a personalidade da pessoa, para tentar não se colocar nessa situação. Então, acho que essa conscientização serve também para as jovens, elas já estão com isso na cabeça. Violência não é normal. As jovens já sabem disso. Elas só têm que tentar não se colocar nessa situação. Porque antigamente era uma coisa meio que quase que normal. Né? É igual você falou, tanto que tinha um ditado, briga de marido e mulher não se mete a colher. Hoje eu acho que isso, pelo menos nos jovens, isso já está muito na cabeça, né? Sim, o que acontece é que a gente não pode condenar a mulher por ela ser vítima. Não, de jeito nenhum. É um estado que quem está praticando é um homem. Sim, claro. E nós temos uma sociedade ainda muito machista, né? Que o homem é o gestor, o homem tem... Então tem que quebrar esses paradigmas com o tempo. E eu acredito que essa parte de conscientização dessa nova geração que está surgindo, né? Uma geração que está ligada muito às redes sociais. E esse tema tem sido muito debatido nas redes sociais, tem sido muito revelado, muito mostrado, porque antigamente isso não mostrava, a mulher tinha vergonha de falar, ela se retraía, se escondia, mas hoje não, hoje é mais mostrado, mais identificado, existem penas severas para esses homens que praticam. O crime de feminicídio é um crime aumentado a pena, é um crime que não permite redução da pena quando é um homicídio praticado pelo marido, pelo companheiro. Diferente do homicídio, que existe redução de pena pelo bom comportamento e tal, mas o feminicídio não. Então, isso tem ajudado. Mas, porém, a gente precisa muito do estado final. O que mantém assim, o criminoso longe do crime primeira coisa, investimento. Investimento na segurança. Segunda coisa, polícia na rua. E terceira, a punibilidade. Tem que ter a punição. Tem que ter a punição. Nossos processos criminais, os processos criminais, em forma geral, menos de 10% do criminoso fica preso. Então, não vai ter medo de cometer o crime, né? Aí vem para aquela história, o crime compensa. Infelizmente. Aí pensa, vou fazer isso, um mês eu tô na rua de novo. Exatamente. Aí tem crimes que nem tem julgamento mais, assim, eu até falo, crime de furto. Tem pessoas que praticaram 50 furtos. 50, 60, você puxa a ficha criminal do cara, ele tapa essa mesa todinha aqui, o chão aqui para fora. E o cara continua na rua, porque são crimes de menores potenciais ofensivos, que na hora que vai julgar, quando vai julgar, já está até prescrito. Então, por economia processual, vai se empurrando esses crimes e vão deixando. Aí você puxa a ficha criminal do cara, 50, 60 passagens pela delegacia. O cara bate e volta, bate e volta, bate e volta. E quando a gente vê notícias de latrocínio, geralmente a ficha da pessoa é desse jeito aí, né? Quando chega o latrocínio, aí já é estado final. O cara praticou 50 furtos, 60 furtos, aí se armou, foi praticar um assalto, aí causou uma vítima de uma pessoa inocente que não tinha nada a ver com isso. Quer dizer, normalmente é um processo. É um processo. Começa com pequenos furtos, e vai gostando da situação, achando que está dando certo e acaba chegando nesse ponto. Exatamente. Aí vem a droga, vem a condição do camarada que já tá no limite, porque também muitos desses furtos são para alimentar o seu vício. E não tem fim, que não acaba, porque hoje eles estão viciados uma droga altamente viciante, que é o crack, que ela é uma derivada da cocaína, mas ele é subderivado, é um derivado que ele vem do final da produção da cocaína. E cada vez que eles estão consumindo, mais eles necessitam, o corpo precisa. Então, o desespero desses usuários de droga para conseguir, eles fazem qualquer coisa. Quando o furto não está dando certo mais, eles vão se armar e vão praticar o assalto para alimentar o seu vício. Desespero de ter a droga. De ter a droga. Então, precisamos de uma punição mais severa. As nossas leis são excelentes.
As leis do Brasil são as maiores leis, melhores leis do mundo em relação ao crime, ao criminoso, de punição. Agora, precisa ter efetividade. Precisa de realmente esse criminoso, que foi provado que ele era o criminoso, ficar preso. Sim. Cumprir a pena dele. E quando a gente fala, como você falou, de droga, como que é isso no morador de rua? Porque existe muito essa discussão, né? Principalmente quando a economia não vai bem, obviamente a quantidade de moradores de rua aumenta, e realmente a maioria usa, porque tem gente que fala isso, é tudo drogado, e tem gente que fala, não, tem um monte de cidadão de bem ali que simplesmente está passando um momento difícil. Qual é a realidade que você vê? É o tema de morador de rua, inclusive, agora no próximo dia 30, vamos estar tendo uma audiência pública na Câmara Municipal para tratar sobre morador de rua. Que é outro tema também que ninguém quer tratar. Você vê o morador de rua na rua, empurra, né? Aí você dá o dinheiro sem olhar para a cara do cara. Você dá o dinheiro, nem olha para a cara dele. Porque você não quer ver aquela realidade. Nenhum ser humano de sã consciência quer ver aquela realidade que você está vendo. Um ser humano, né, idêntico a você e naquela situação de fim de todos os direitos que ele pode ter na vida. Está ali jogado, às traças, nas drogas. Mas temos que discutir. Realmente, na rua, não tem só usuário de droga, não tem só criminoso. Nós temos pessoas que estão à margem da sociedade, foram abandonadas pela família, estão em situações de extrema pobreza, realmente, que o cara só vai ficar nessa situação porque eles temem a miséria. Já está no fim, não tem outro limite, não tem outra condição para ele se permanecer. Não tem como piorar. Então eu falo que tem 4 tipos de morador de rua, né? Tem um morador de rua que está na rua por condições mesmo, que não tem para onde ir. Perdeu todo o laço familiar e está na rua porque não tem uma casa, não tem uma renda, não tem uma condição para fazer. Agora, isso também joga ele na droga, né? Não que todos vão, Sim. mas você está numa situação degradante, você não consegue tomar um banho, você não consegue comer, você sente frio. Aí a pessoa acaba falando, Claro. vou usar droga para esquecer, para me Claro, confortar, não claro. sei. E tem realmente usuário de droga que está na rua, altamente contaminado por essa doença. Pessoas que de repente têm até casa, tem família, tem pai, tem irmãos, tem a casa dele, só que está na rua porque a família já não tem aonde colocar esse cara, mais não tem condição e vai para a rua. Aí você vem no meio desses dois aqui, vem o oportunista. Porque tem pessoas que estão na rua para simplesmente vender a droga e ter um benefício em relação àqueles que precisam de tratamento. Esses aqui são os piores, eles são travestidos, estão fantasiados de moradores de rua para ter algum benefício dessa situação. E o quarto é aquele que está alienado mental, perdeu, né, as condições mentais e ficam trafegando pela rua e a família não tem onde colocar e acaba ficando. Então é uma situação que nós temos que discutir. Do meu ponto de vista, o pior lugar para o morador de rua estar é na rua. Na rua ele não vai ter tratamento. Na rua ele vai estar à mercê de qualquer tipo de violência. Hoje a gente percebe hoje que em Cachoeiro, no mundo inteiro tem sido isso aí, mas em Cachoeiro por si, nós que está vendo essa realidade, só no ano passado tiveram 4 homicídios de moradores de rua. Entre eles. Eles brigam entre eles, um enfia faca, ou então dá uma pedrada e acabam causando essa violência. Então a gente traz essa discussão. Eu sei que o Estado, o município, tem que fornecer uma condição para que o morador de rua não fique na rua. Também você não pode tirar o cara da rua e você vai botar ele aonde? Tá me entendendo? Você não pode ficar na rua, mas eu vou ficar onde? Eu não tenho lugar para ir. Então o Estado tem que criar condições de tratamento, condições de abrigo, condições de reintegração ao mercado de trabalho, reintegração à sociedade. É um trabalho a longo prazo. Não é de um dia para o outro você vai acabar com o morador de rua. Mas tem solução. Nós temos políticos em municípios que deram certo. Em Blumenau, Santa Catarina. Aquilo lá era uma cidade turística e virou um local de turismo de morador de rua. Encheu aquela cidade. Aí o prefeito, não, vou dar um basta. Criou abrigos provisórios. O abrigo tem que ser provisório. Não pode ser pro resto da vida para o cara ficar lá. Tem que ser provisório até fazer a reintegração dele na sociedade e a desintoxicação dele total das drogas. Criou o abrigo, criou o centro pop que nós temos aqui, que é onde você
dá a condição para o morador de rua, e você faz toda a triagem. E começou a fazer essas abordagens no dia. Depois que ele criou todas essas condições, local para ficar, local para tratamento do usuário de droga, a reintegração ao mercado de trabalho, o cadastramento dessas pessoas é importante. Muitas das vezes essas pessoas têm direito a algum tipo de benefício do governo e não recebem esse benefício por falta de documentação, por falta de entrar com o processo. Então foi feito todo esse trabalho com esse morador de rua. E lá hoje a realidade é diferente, mudou totalmente. Conseguiu reintegrar as pessoas que eram da cidade ao mercado de trabalho, que estavam na rua, conseguiu empregar muitas delas no mercado de trabalho, muitas empresas foram parceiras, foram solistas da situação. Só eu preciso de empregado, eu preciso que você traga ele para cá com condição de trabalhar. Não precisamos pegar o cara na rua e botar o cara para trabalhar, o cara não tem condição. Então tem que fazer um tratamento. E aquele que precisava de fazer o tratamento de droga, fez o tratamento de droga, estão sendo acompanhado pelo Estado, pelo município. E a realidade hoje é diferente, mas teve um início. Teve a discussão inicial, teve a participação de toda a sociedade local, participação dos empresários, participação das igrejas, que é muito importante, de trazer para a discussão as igrejas, que faz esse fomento, faz essa divulgação, que é importante, dentro dos próprios fiéis, e trazer o Estado para perto. Quando ele consegue juntar esse tripé, eu acredito que alguma coisa vai sair de bom. Melhorar vai, né? Vai melhorar, entendeu? E essa questão, o Fabrício, porque eu vejo algumas pessoas falarem sobre você poder meio que obrigar, né? Não sei como que se diz o termo certo, obrigar a pessoa a ir, ou realmente ela ir por vontade própria. Porque muita gente fala, olha, se for por vontade própria, às vezes a pessoa está numa situação de droga que ela não vai querer ir. Sim. Como que está isso hoje? Como que você vê essa situação? Ou como que é a realidade também na hora do vamos ver, de trazer esse cara? A maioria quer ir, a maioria não quer ir? Como que é? O tratamento do viciado, ele muitas das vezes o cara não aceita a situação que ele está, mas também ele não quer um tratamento por conta, não querer, né? Por conta da situação mental que ele passa, do vício, supera qualquer tipo de intenção que ele tenha ter. Eu acho que um tratamento trancado hoje eu sou contra também, porque ninguém pode ser privado do seu direito de ir e vir. Mas um tratamento vigiado, entendeu? Através de medicação, através de enfermeiros, médicos, tratando. E eu acho também que o morador, ele tem que ser todo dia, ele tem que ser abordado. Vamos lá? Insistir. O Estado tem que insistir. Não é ser violento, não é ser agressivo, mas todo dia, aqui não pode ficar, aqui é uma praça pública, aqui é uma calçada pública, as pessoas passam por aqui, vamos para lá, tem um lugar para você dormir. Mostrar para ele que ele está na rua porque ele quer, e mostrar para a sociedade também. Porque a gente leva muita porrada, às vezes, das pessoas que não entendem a nossa visão. Eu não quero ser violento contra o morador de rua, mas também o jeito que eles estão, eles não podem ficar na rua. A maior violência é você deixar onde eles estão. Porque eles não têm condição nenhuma, o Estado abandonou totalmente eles. São pessoas sem direito nenhum, estão na rua, estão sendo tratados por marmita, uma doação aqui, uma esmola ali. Muitas vezes essa esmola que é dada, eu fui atacado, vou deixar de dar esmola para o morador de rua. Muitas vezes essa esmola que você está dando para ele, você não sabe que está até prejudicando a situação dele. Porque ele está indo lá comprar a droga na esquina ali. Está sustentando o vício. Sustentando o vício. Mas você discutir isso com a sociedade, é muito cabeça fechada, isso machuca. É maldade, mas não é maldade. A maldade é você ver o cara na rua e não fazer nada. Você fingir que não existe essa situação, mas existe. Mas tem que ser constante. Lá nessa cidade que eu citei, em Blumenau, o prefeito deu a condição, ele pessoalmente ia na rua com uma força-tarefa, com psicólogo, com enfermeiro, com médico, assistente social. Assim, você está na rua porque você quer. Porque nós temos condição de te tratar. E todo dia eu vou te visitar aqui e vou te convidar para você ir convencendo. E a própria sociedade também. Eu sou de uma política que eu não dou esmola, eu quero dar cidadania. E a cidadania, muitas das vezes, não é com aquele trocadinho que você dá, que não vai ser suficiente para o cara sair da rua. Porque ninguém dá R$100 para o cara na rua, ninguém dá R$200 para o cara na rua. Dá o que resta na carteira, é R$2, é moeda. Então não vem com a demagogia que você está ajudando o cara com R$2, não, que R$2 é para comprar nada. Nem um pão ele compra. Ele vai juntar R$5 para comprar uma pedra de crack, é o que custa. Então é muita demagogia que fala, se eu deixar de dar esmola para o cara vai morrer de fome.
não morre de fome. Tem uma pesquisa feita em São Paulo, que é a maior cidade do Brasil, a maior cidade da América Latina. Provou que morador de rua não passa fome. Não passa fome. Mas não por conta da situação que está. Porque o povo ajuda. Leva a comida, fazem os mutirões, entendeu? A própria sociedade ajuda. Agora, quando você dá o R$2, o R$3, os R$5, o R$1 que você dá para o cara, ninguém dá R$100. Nunca vi ninguém dar R$50 para um morador de rua. Você já deu? Quem deu? Então fala, essa demagogia que eu estou dando dinheiro para ajudar, ajuda o cara, quer ajudar o cara, leva para sua casa, dá um banho nele, chama para almoçar com você, chama para jantar com você, oferece um emprego para ele, oferece um tratamento de droga para ele. Agora você faz que você está ajudando com esmola, você não está ajudando nada. Está entendendo? Então isso aí é demagogia pura. Desse pessoal que senta nos bancos para fazer sociologia, psicologia, e quer tratar com a gente que está lidando dinheiro com isso aí. E do dia inteiro com isso, e o cara quer lidar com a faculdade de 3, 4 anos que ele fez. E ataca a gente ainda. Então não vamos fazer essa audiência pública, e esses estão convidados para participar. Leve ideias boas. Leve ideia. Não é falar que tem que dar esmola, não, que não é nem ideia, não. Dá esmola, o pessoal dá o dia inteiro. As igrejas hoje fazem um excelente trabalho. As igrejas cadastram essas pessoas que estão na rua. Dão cesta básica. Eles dão cesta básica não para o cara que está na rua, dá para a família. Para a mulher, geralmente, do cara que está na rua. Porque se der para o cara, ele vai vender também. Se der cesta básica para o cara, ele vai vender. E em Cachoeiro tem revendas, supermercados, que compram para revender. Isso que é o pior. Alimento. Caramba! O pessoal dá uma caixinha de leite. Ninguém pega caixa de leite na rua para dar para o filho dele. Porque a assistência social já fornece. Entendi. Quem tem filho com problema não pode tomar leite com lactose, tem que tomar aquele leite mais caro de 70. Quando o cara fala para você na rua, compra aquele leite para mim que eu tenho que dar para meu filho. É mentira. Ele vai trocar esse leite por droga. Eu já fiz uma operação numa boca de fumo uma vez, que dentro desse local tinha mais caixa de leite que no supermercado. Nossa. O cara estocava, porque ele trocava uma caixinha de leite longa-vida por uma pedra de crack. O cara levava lá, pegava na rua. Me dá um leite. Você fica com pena. Você vê um cara todo destruído pela sociedade, pedindo comida. Pô, o cara de sua consciência geralmente aborda mulheres. Senhora, me dá um caixa do meu filho está passando fome. Quem não vai dar? Quem não vai dar? Acaba dando. Está me entendendo? Então, é uma discussão longa, discussão que gera vários tipos de opiniões, mas o mais importante, que toda opinião é bem-vinda. Agora não vem dizer que esmola na rua vai ajudar morador de rua que não ajuda. E também, eu acho que não tem por que a sociedade não apoiar o Estado, né, nesse sentido, porque pensa, igual você falou, não é fácil, você não vai pegar um morador de rua e botar na sua casa, você não conhece, não sabe o que ele vai fazer, se você vai sofrer algum tipo de violência, alguma coisa, então você pegar o cara, botar dentro de casa, dar um banho, dar uma comida, vamos falar, ninguém vai fazer, ninguém vai fazer. Faz isso, tem essa coragem. Até porque a gente já viu casos na TV que isso não deu certo, que a pessoa acabou sofrendo algum tipo de violência. Então, é muito melhor para a sociedade, até mais fácil, que apoie as iniciativas do Estado nesse sentido. Porque você está colaborando, você pensa uma forma de você colaborar com o Estado, que você não sofre risco e a pessoa vai ser ajudada, né, de uma maneira certa, com profissionais corretos. E não, porque assim, por mais que a pessoa tenha coragem de levar para casa, dar um banho e dar comida, a pessoa vai ficar ali para sempre? Vai ser um dia. Ele vai lá, vai tomar banho, vai comer e vai voltar para a rua, porque não vai poder morar na sua casa. Claro. Então também não vai resolver. Nem se a pessoa fizer isso, não vai resolver. Claro. Né? Porque a pessoa está contaminada. Como eu falei, tem que descontaminar. Ou é da droga, é do convívio familiar. E tem que ser reintegrado à sociedade. Tem que ser um trabalho todo de reintegração. Tem que ser ao tempo. Tem que dar tempo ao tempo. Tem que trazer. Tem que voltar, ele sentir que ele faz parte da sociedade. Entendeu? É uma sociedade que tem que acolher. Entendeu? As igrejas fazem muito isso, né? Através da oração, através das visitas nesses núcleos que estão na rua. Tem muito trabalho bacana, que a gente vê ao longo do Brasil por aí afora, que eu vejo que se continuar insistindo e com ajuda privada e ajuda pública, a gente consegue reverter essa situação. Mas tem que lidar. Não podemos esquecer, fingir que não existe. Está na nossa cara.
Ano passado nós tínhamos 100 moradores de rua em Cachoeiro. Jesus. 100. Esse ano nós temos 180. E se bobear, ano que vem nós temos 400. Depois 500 temos 1.000. É, Se não fizer nada, a população de rua só vai aumentar. porque é o que eu falo, quando a economia não vai bem, consequentemente, Sim. consequência. Então, junta tudo. Junta a facilidade de obter droga, junta a economia que falta emprego, junta a falta de educação, de dar uma condição de um curso para essas pessoas, para as vagas de emprego que tem, ela conseguir conquistar. Quer dizer, realmente tem tudo para isso acontecer. A gente tem que tentar reverter, né? Sim. É isso aí. Então, dia 30 de abril, na Câmara Municipal, 19 horas, todos estão convidados para participar desse debate, que é um debate muito importante. É um debate que, além da condição do morador, que é mais importante, a vida que está na rua, daquele ser humano que está ali à mercê de toda a violência, de toda a intempéries da temperatura, do clima, que está passando frio, está passando calor, está sujeito a ter um tipo de doença, uma contaminação, e também para o lado econômico da nossa cidade, também que tem sofrido muito com essa situação. Cachoeiro, eu digo que Cachoeiro passou por 3 tipos de problemas sérios, né? Agora o final é essa obra que não termina Quebrou muita gente. É. A obra é importante, não Sim, vamos negar. sim, mas claro, mas tem que ter um começo, meio e fim, muita tem que terminar. empresa, muito comércio Tem que terminar. estava na região. Então Cachoeiro teve aquela grande enchente que estragou, Traumatizante. acabou com o centro da cidade todo. Depois veio a pandemia. Teve problema com a greve da polícia, aqueles saques. Isso que eu ia falar, bem antes. É. Começou, foi uma sequência. É. Começou com a greve, com a crise de segurança, Sim. depois veio a enchente, depois veio a pandemia. Foi uma sequência. E agora, né, esse centro que não termina. Não tem- Mas assim, nós temos muita esperança no prefeito atual, que tá, o Ferraço, ele tá assim, dedicado para terminar. O governo do estado tem mandado os recursos para terminar, mas só que infelizmente eu falo que Cachoeiro ele é a cidade do mármore e granito. E nós encontramos no meio do caminho uma rocha de granito, de mármore, não sei, que está atrapalhando o término dessa obra. Então acredito que agora até o final de abril, início de maio, a gente consegue terminar essa obra em Cachoeiro, que vai revitalizar o centro da cidade, porque tudo contribui para que as coisas aconteçam. Se está tudo destruído, está tudo apagado, Ninguém quer. vai se... Né? Eu falo que até o pessoal da região do sul do estado, que vem a Cachoeiro para fazer certas coisas, não está querendo vir, porque está difícil andar, está complicado, Sim. está feio, está... Sim. Para que eu vou? Vou ficar quieto aqui. Então vamos... Ainda mais com a internet agora, que às vezes ele nem precisa vir para comprar. Antigamente vinha para comprar, né? Sim. Agora a pessoa às vezes não precisa vir, mas vem para outras coisas. Mas realmente não está atrativo, né? Sim. Não tá atrativo. Vamos passear em Cachoeiro? Você estava dando muito Compensa? certo, Será não? que compensa a distância? Compensa. Mas Cachoeiro vai voltar a ser a princesa do sul, a capital secreta do mundo. Tomara, é isso que a gente quer, né? E a sua carreira na política, como que começou? Na política, na verdade, a gente sempre discutiu muito política, né? Eu sempre fui uma pessoa ligada por isso, sempre gostei muito de política, sempre gostei de discutir a política. E eu sempre fui uma liderança dentro da corporação, sempre lutei muito pelas condições de trabalho da polícia. A polícia militar, ela passou uma época que a gente não tinha viatura para trabalhar. Nós passamos um período de 98 a 2000, que o policial ficava 4 meses sem receber. Então foi um período negro do Estado, que o Estado não conseguia pagar as suas contas. E a gente começou a discutir isso. Não tinha condição de ter um policial na rua sem pagamento para trabalhar. Sem a farda, sem um colete, sem uma viatura para atender a ocorrência. Então a gente começou a fazer essas reivindicações ao governo. Eu sempre participei muito desses debates. E acabei me tornando uma liderança dentro da Polícia Militar por conta desses debates que a gente fazia. E em 2006 eu fui candidato a deputado estadual. Nós fizemos, a Polícia Militar fez uma escolha de 3 candidatos, um no Norte, um no Sul, um na Grande Vitória. E eu disputei essa eleição em 2006, acabei não ganhando a eleição, fiquei como suplente, fui até bem votado. Mas assim, aí o que eu fiz, assim, já que eu não ganhei a eleição, agora eu vou dedicar o meu trabalho policial. Aí eu me afastei um pouco da política e fui cuidar só da
do treinamento da minha tropa, do trabalho diretamente ligado ao combate ao crime, em operações. Então, a gente dediquei de 2006 até o ano passado, onde que eu achei que eu já estava vacinado da política, eu achei que nunca mais ia voltar para a política. Eu acabei retornando, sendo candidato a vereador e ganhei a eleição em Cachoeira. Eu digo que foi uma eleição, eu falo que a eleição de vereador é a eleição mais difícil que tem. Só em Cachoeira tiver 340, 350 candidatos a vereador. Muita gente, né? É muita gente. É uma disputa, é um vestibular. Né? E você passa nesse vestibular se você fez um bom trabalho, você estudou. Ninguém passa à toa sem um serviço anterior. Então, hoje eu sou muito gratificado pela situação de ter ganho a eleição e muito reconhecido pela sociedade, e eu tenho assim, uma consciência que eu tenho que retribuir, de alguma forma, todos aqueles que dedicaram esse voto em mim, e aqueles que não dedicaram também, que esperam, que confiaram e que esperam do Coronel Fabrício essa postura, que não pode ser diferente, é uma postura não assim dura, né, mas uma postura mais tradicional. Nós temos que exigir que as coisas elas retornem a acontecer de forma a valorizar a família, de forma a valorizar Deus, de forma a valorizar a pátria. Nós fomos perdendo isso com o tempo e as coisas foram entrando na nossa sociedade e nós fomos aceitando. Então, eu sou um cara tradicional, eu discuto temas polêmicos, eu discuto violência contra a mulher, discuto violência contra as crianças, eu prego uma política pública voltada à educação infantil. Eu passei para o prefeito Ferraz um projeto das escolas cívico-militar. Não é fazer o aluno ser militar, não. É você voltar a ordem para as escolas que perderam ao longo do prazo. As regras serem respeitadas. Serem respeitadas. Hoje as crianças não sabem cantar um hino nacional. Parou de cantar nas escolas. E não está longe, não, tá? Porque eu fiz o meu filho cantar, meu filho tem 17 anos, 16 anos, ele não sabia cantar também. Então não está longe, não. Não é só a escola. Na minha época eu cantava. Sim. Uma vez por semana a gente já sabia. Aquele dia a gente ia chegar, já ia ficar em fila e ia cantar no nacional. Hoje não canta, não. Claro. Nossas crianças estão perdendo o patriotismo. vínculo de Deus. E quando a gente, como vereador, quer colocar um projeto de cantar um hino nas escolas e rezar o Pai Nosso, acho que assim, coisa banal, coisa assim, é o básico de tudo, né? Você botar uma criança, cantar um hino, levantar a bandeira. As crianças não conhecem a bandeira de Cachoeiro, do estado. Não reconhece, não respeita a sua pátria, não respeita mais nada. Não vai respeitar gente. mais nada. Aí te coloca um projeto desse na Câmara e tem dificuldade de ser aprovado. Tem gente que fala assim, não, mas o Brasil é laico, tem outras religiões. Cara, que tem outra religião, mas o Pai Nosso é uma religião, é uma oração mundial, está na Bíblia, está me entendendo? A pessoa pode ficar em silêncio também, se ela exatamente, mas é a minoria. É a minoria. A gente não pode deixar de ajudar a maioria por conta da minoria. A minoria que corra atrás do direito dela, mas a maioria não pode ser lesada para garantir direito de minoria. A gente não pode. E hoje o que está faltando nos nossos jovens é o patriotismo, é Deus. Sim. Hoje tem criança batendo em pai e mãe. Tem professores que não conseguem dar aula em escola. São agredidos. Teve um professor em Cariacica que ele foi agredido por 3 alunos. Espancaram. Só não mataram o professor porque chegou o vigia da escola na hora. Então nós temos que voltar ao tradicional, temos que ter regra nas escolas. Está na cara que do jeito que está não está dando certo. Né? Acho que não está dando certo. Hoje proibiram o celular. Né? Ótima medida. Acho que estava tirando a criança, a atenção da criança na sala de aula. Imagine como devia ser um professor dando aula, o aluno mexendo no celular. Não consigo entender. E se você falar, corre risco de alguém agredir, te filmar, enfim. Então, tem umas regras que nós temos que colocar. Se hoje é proibido celular, nós temos que proibir também horário fora do horário, sair da sala de aula, tem que ter horário para entrar, horário para educação física, tem que cuidar do ambiente de escolar, não tem que destruir a escola, não tem que pichar a parede, não tem que jogar papel no chão. Tem que ter um regulamento, tem que ter regra. Todo lugar tem que ter regra. Se não tiver regra social, a sociedade por si só ela se destrói. Isso já foi provado. Uma sociedade sem regras, por si só, se destrói. Por isso que existe Estado, por isso que existe polícia,
Por isso que existe o juiz para julgar o crime que o outro cometeu. Você acha que não existisse? Você acha que a gente conseguiria viver Nossa. sem a regra? Então, na escola tem que ser igual. Então, a gente propôs uma criação Ferraz. Ferraz, ele foi entusiasta, tanto Ferraz como o Juninho, vice-prefeito, foram entusiastas. A secretária de Educação, a Celeide, ela gostou muito do projeto. A gente não vai ter professor militar. Não existe isso. O militar vai estar na escola só para se dar as regras. Quem vai dar aula vai ser o professor. Quem vai planejar a aula é o pedagogo. Quem vai coordenar a escola é a diretora. Só que vai ter regra. Além da liberdade. Se você Exatamente. quer que seu filho estude ali, não põe, gente. Troca. Põe em outra escola. Troca. E é uma política que deu certo. Uma política que deu certo. E onde aconteceu, as melhores notas do IDEP são dessas escolas. Não tem como. Escolas públicas em bairros periféricos e pobres. São as melhores notas feitas pelo processo de medição de notas das escolas do Estado do Espírito Santo. Cariacica, a maior nota é de uma escola cívico-militar, de todas as escolas. E era a escola que tinha o menor conceito, a menor pontuação do município. Então, é um trabalho que a gente está colocando. Se Deus quiser, o prefeito vai implantar o mais rápido possível. Tomara. Fabrício, eu queria voltar um pouquinho numa coisa assim, porque enquanto você estava falando, eu fico pensando quanta coisa a gente já falou, que a gente já citou, e que faz parte não só da sua vida política, mas muitas delas, a maioria talvez, da sua vida como policial militar, né? Sim. Então, a gente, como você falou, Cachoeiro passou por situações difíceis, que foi a crise de segurança, que foi a enchente, e a polícia estava ali. Porque quando você passa, e como aconteceu em Mimoso, eu vi que você estava lá, eu vi que você foi até atacado por alguns, pelo seu trabalho, né? Sim. Então, assim, quando acontece alguma coisa nesse sentido, como foi enchente aqui, como foi enchente lá, em qualquer outro lugar, até nisso você vê a importância da polícia, na organização do processo, enfim, em suporte, porque a polícia está ali para tudo, né? Você vê polícia socorrendo crianças engasgadas, você vê tanta coisa, e você sempre esteve muito presente nisso tudo. A gente vê você em vários temas. Até na situação da crise de segurança, que é uma situação que foi muito delicada da polícia com a própria sociedade, com o Estado, mas a gente não pode deixar de dizer que você estava na rua. Sim. Eu lembro que você estava na rua, que era um dos poucos policiais que estavam tentando fazer alguma coisa para manter o mínimo de ordem, né? E a gente não pode deixar de falar disso. Então, a gente tem que voltar também, que eu acho que isso se perdeu muito, a confiar na polícia. Sim. Porque até isso foi pregado, né? Que o policial, como você falou, quando você fala em não dar esmola para um morador de rua, você não está falando para agredir um morador de rua. Nunca. Né? Então, a gente tem que voltar a ver a polícia como, sim, a minha segurança, a segurança da sociedade. E não como o cara mau que chega batendo, que chega com violência, que chega maltratando. Porque é muito amplo, né, o trabalho da polícia. A polícia militar, ela é solicitada em vários tipos de coisa, né? Certo. Você citou um tema, foi 2017, 2017, né? A crise da segurança. Eu, apesar, como eu falei, sempre lutei muito pelas condições da polícia militar, estar presente na sociedade de forma qualitativa, qualificar bem o serviço. Nessa época, essa crise ela veio de fora para dentro. Ela não veio de dentro da polícia. Isso foi um movimento político. E eu não concordei com esse movimento desde o começo. Eu falei assim, isso está errado. A sociedade não pode pagar um preço de uma falta de diálogo com o governador, que não teve a capacidade, na época, de discutir com as forças de segurança uma melhor condição de trabalho. A sociedade tinha que ser a última a ser afetada. A gente não podia perder esse vínculo que nós tínhamos com a sociedade. Que nós estamos resgatando ao longo desse tempo que nós perdemos, desde 2017. Muita coisa ficou marcada, muita gente perdeu tudo, inclusive vocês foram vítimas, eu lembro na época. Vocês foram vítimas de saque, eu lembro de vocês lá. E eu, na época, era subcomandante do batalhão, não era comandante, eu era major da polícia ainda. E tentei a todo tempo colocar os policiais na rua.
Só que por trás existia todo um clima psicológico que estava afetando nossos policiais, que a gente não sabia de onde estava partindo esse movimento. Então eu, como um policial que não fui afetado por essa onda, não conseguiram me convencer que aquilo era certo, eu fui voluntário para estar na rua, como outros policiais que foram voluntários comigo. Eu não desci sozinho. Eu só queria ter descido mais cedo um pouco. Nós conseguimos descer por volta de 1h30 da tarde. E já tinham saqueado muitas lojas. E ali eu percebi que a sociedade não estava preparada para viver sem uma fiscalização. Foi muito feio. Pessoas que não precisavam estar na rua ali, estavam saqueando. A maioria, se eu bobear, não era bandido. Não. Teoricamente. Tinha candidato a vereador ali roubando. Eu na acho época que saiu. o criminoso está do lado da pessoa, andando do lado dela. É oportunidade, às vezes, entendeu? Tristemente a gente fala isso, mas infelizmente tem acontecido. E a gente conseguiu lá, com meia hora, 1 hora, a gente conseguiu contornar. Muitas coisas já tinham sido furtadas, roubadas, descobrimos depois quem roubou, quem furtou, quem assaltou, quem deu tiro na rua, entendeu? Para poder conseguir. Tinha pessoas que foram para a rua para roubar de quem estava roubando. Nossa Senhora. Então foram armados, o cara estava com a geladeira, me dá a geladeira, aí gente. botava no carro e levava embora. E quando você recuperava aquelas coisas que estavam sendo roubadas, furtada, saqueada, a gente colocava do lado assim, e vinha pessoas, policial, posso pegar para mim isso aqui? Eu falei, como é que você vai pegar para você? Você comprou? O cara vinha assim perguntar pra gente se ele podia pegar. Então foi uma coisa assim que marcou a crise, uma coisa muito triste para a Polícia Militar e muito mais triste para a sociedade, que provou que ela não tem capacidade ainda de viver sem uma força policial para tomar conta. Então hoje nós estamos tentando resgatar tudo aquilo que foi perdido, esse vínculo, essa confiança que foi perdida. Nós já temos já quase 8 anos dessa crise. 8 anos fez agora, né? Foi em março, né? Fez 8 anos. E nós estamos tentando resgatar. A Polícia Militar hoje é uma polícia preparada, é uma polícia que tem treinamento, tem investimento. Nós temos hoje as melhores viaturas para trabalhar, melhores condições técnicas. Nós temos serviço de inteligência que fica aí combatendo esses crimes cibernéticos, que são os principais crimes hoje que estão afetando a sociedade. Agora, além de ter os crimes da rua, tem os crimes cibernéticos, os golpes, os famosos golpes. Na nossa casa, você acaba recebendo uma ligação de uma pessoa se fingindo passar por outra, você num momento ali do dia a dia acaba passando um pix e não tem retorno. Internet, exatamente. Então, nós estamos hoje investindo, o governador ele investiu bastante na segurança, ele contratou vários policiais, formou no passado 1.000 policiais, esse ano forma mais 1.000. A gente vai recompondo a nosso efetivo policial, que foi perdendo durante os anos. Nós chegamos a passar 10 anos sem concurso público para a Polícia Militar. Isso foi diminuindo o efetivo, foi baixando a moral da tropa, a tropa foi ficando velha no cargo e foi atrapalhando. Então hoje é outra realidade, a gente acredita que esse fato nunca mais vai acontecer, porque a própria Polícia Militar ela viu que não foi o certo, os policiais não quiseram isso daí. Mas a Polícia Militar é assim, é isso daí. Todo mundo, eu digo o seguinte, todo mundo quer um policial para ser seu. Mas ninguém quer ser chamado a atenção para um policial. Todo mundo quer um policial para tomar conta da sua casa, da sua rua. Mas quando você para o carro em cima da calçada, o policial vai chamar a sua atenção, você acha ruim com o policial. Se você está lá bebendo e pega um carro embriagado, o cara te pega, pô, o cara me pegou embriagado, ninguém quer ser chamado a atenção. Então, é o dia a dia do policial. E nós temos que preparar a nossa tropa para enfrentar isso daí, saber que ele é necessário, mas quando ele for ser necessário, aquele que está sendo conduzido não vai gostar de ser conduzido. Tá, um dia a dia, mas assim. Então, é isso que eu estava dizendo. Foi um fato triste e vai ser sempre lembrado porque os dois lados foram muito machucados, a polícia e a sociedade. Sim. Mas, é o que eu falei, tem o outro lado da história, que foi quando a polícia... claro que a gente está falando de casos que chamam mais atenção, né? Não são só esses. Mas como foi a importância da polícia na enchente aqui, como foi a importância da polícia na enchente em Mimoso, como deve ter sido em Conha e vários outros lugares. Então, a Polícia Militar ela também vai para a rua na hora nem sei como que chama, de uma tragédia. Claro. Mesmo,
Né? Então, ela também, a gente não pode só lembrar do fato que não foi bom. É, Tem sim. outros aí que vieram até depois e que a polícia foi crucial também. É, né? sim. Tiveram muitos fatos, né? O fato de Mimoso foi uma tragédia natural muito grande, uma coisa que eu presenciei desde o primeiro dia, desde quando deu enchente, nós fomos para lá, com várias viaturas para socorrer pessoas que estavam dentro das suas casas, não conseguiam sair por causa da lama, por causa da água alta. Nós presenciamos muitas mortes também lá. Foram 16 mortes, acho, no local. Pessoas que não conseguiram sair de suas casas. E participamos do socorro dessas vítimas, né? Primeiro é o socorro, você tem que socorrer, mesmo ajudando, auxiliando o bombeiro. O bombeiro é a força primeira para fazer, né? Tem os botes, tem os primeiros socorros, enfim. Mas nós fomos lá para conter, né? Socorrer. Depois do socorro, vem a parte mais triste da tragédia, né? Que são os saques. Aí volta a sociedade, por si só, acha que pode aproveitar da situação para ter um benefício. Então a polícia ela trabalhou dessa forma, no socorro das vítimas e depois para evitar o saque. E na fase final, nós fizemos o quê? O trabalho de levar mantimentos para as pessoas vítimas da situação. Engasguei aqui. E essa questão do saque realmente é muito complicado, porque Cachoeiro também aconteceu isso. Quando a água ainda estava subindo, que dava, as pessoas já começaram a saquear. Entrar nas lojas que eles conseguiam, nas empresas que eles conseguiam, porque as pessoas normais já não se metiam ali, a água estava no peito, mas o bandido ele ia, quebrava, arrombava muitas portas pela própria força da água, sim. que se quebra e eles entravam e pegavam e com um monte de gente vendo, porque eu presenciei isso. Eu ali no alto onde é a câmera, né? Teve eu ali. ali na câmara e os caras andando no meio da água, com a água aqui, acima do peito. E tudo bem. E quem que vai lá? Quem que tira o cara? O cara nem é isso, tinha alguém vendo. Impressionante. Lá em Mimoso teve muitos fatos assim, nós conseguimos tirar. E depois a reconstrução da cidade, né? Que a polícia participou. Aí tinha que impor regras, né? Mão que não podia passar carro porque tinha que limpar. Todo mundo queria passar, e você não pode passar, e ficava zangado, ficava bravo. Não. Porque eu quero só pra ajudar, mas não pode. Assim, a gente viu muita coisa boa lá também, não foi só coisa ruim, né? Os saques a gente controlou, alguns criminosos que foram para lá para saquear, lá foram presos, tiramos circulação. Mas as pessoas, voluntariado, foi muito bacana, muito bonito. Assim, acho que o sul do estado todo estava presente, pessoa de Vitória, Vila Velha, tinha gente de Campos, estado do Rio de Janeiro. E aquilo causou um caos, porque tinha muito carro, entendeu? Foi ajuda demais. Trator, caminhão. Teve um dia que tinha uma fila de caminhão para entrar na cidade, uns 40 caminhão pipa, né? E não tinha coordenação nenhuma. Nós tivemos que entrar para coordenar. E quando você coordena, você tem que tem que ser chato. Não pode entrar, tem que ser um por vez. Tem que cadastrar quem é você que está entrando, para onde você vai, que rua que você vai. Tem que pegar um mapa, desenhar um mapa. Essa rua não limpou, tem que limpar ela. Que é 4 carros, 5 carros para a mesma rua para limpar lavar. Ficava parado e às vezes... Você entendeu? E atrapalhando o trânsito, que Mimoso é pequeno. Então, realmente foi uma experiência que eu não tinha vivido ainda. Eu tive no Cachoeiro na enchente, porém, por proporções menores, e de Mimoso. Mas foi uma experiência que a gente vai levar pro resto da vida. Mimoso foi muito triste, porque Cachoeiro não foi pequeno, né? E você falar assim, porque eu não estive em Mimoso. Marcelo, minha irmã teve, meu cunhado teve também, foram também ajudar, foram lá, tiveram. Mas eu realmente não fui presencialmente, até porque também chegou um ponto que eles estavam pedindo para calma, não vai. Exatamente. Mas aí ver você falar que as proporções de Cachoeira foram menores, você vê que realmente foi muito grande, porque não foi pequeno em Cachoeira, né? Não, foi muito grande. E ainda é menor, foi uma tragédia realmente muito grande. Lá em Mimoso foi uma assim, Cachoeiro foi avisando que estava subindo o rio, né? A gente foi avisando. A gente foi avisando, foi subindo. Verdade. Foi mais do que se imaginava, mas sim. Fomos avisados, é verdade. Mimoso, a chuva caiu 11h30 da noite. Pegou muita gente surpresa. Todo mundo dormindo. E foi uma pancada de água que muito rápido, né? O centro da cidade subiu 15 metros a água. Entendeu? Pessoas morreram no segundo andar das suas casas.
segundo andar das suas casas, as pessoas morreram. Porque não conseguia subir para o telhado, 15 metros. porque tinha laje, não conseguia quebrar. Casa que era feita de telha, a pessoa conseguiu quebrar a telha Teve muita e gente subiu no por cima da telhado. telha. Mas casa que tinha laje, e não conseguiram passar. E morreram afogadas dentro das suas casas no segundo andar. 15 metros dá quase 3 andares, gente. Exatamente. Dá uns Ultrapassou. 3 Então, andares aí de... carro de bombeiro foi arrastado na água. Foi uma coisa assim. Muito triste. Um filme que a gente só vê em filme de Hollywood, né? Carro retorcido, carro em cima de árvore. Carro foi parar em cima de uma árvore, em cima do muro, ficou em cima do muro, contorcido. Então, a força da água foi muito violenta. E desceu muita lama, muita material orgânico, árvore, cercas. Desceu um morro inteiro de lama. E junto com esse morro desceu as hastes da cerca, com o arame farpado. E aquilo veio arrastando tudo, os carros vieram arrastados, pessoas no meio do caminho. Então, foi uma coisa muito violenta mesmo. Mimoso foi uma tragédia que hoje você vai em Mimoso e você ainda vê cenas ainda da destruição Fora que o aconteceu há que mais de fica, um ano né, atrás. na sociedade, nas Sim. pessoas. Mas então, a gente está falando disso não é para falar de coisa triste, sim, Sim. pelo contrário, para mostrar e valorizar a valorizar importância da a polícia, polícia né? e do povo, né? O Do povo do se brasileiro, que tem reconstrói, seu lado bom, se né? reconstrói, ele tem aquele poder de, no momento da dificuldade, ele se ajudar e levantar de novo uma Vamos cidade que foi junto, destruída. né? Isso aí, Isso é legal bacana, de ver. Isso isso é é legal bacana. de ver no brasileiro. Né? Claro. Tem bacana. quem cometa os crimes, que se aproveita, mas é minoria, né? eu acho. É Acho que minoria. a maioria do brasileiro, ela quer Quer colaborar, viver quer bem, ajudar. alegria, É. viver bem, O feliz. brasileiro é um povo assim, né? Isso. Que bom. Graças a Deus. Nos temas que a gente abordou aqui, quais são os projetos atuais na cidade? Em cima deles. Como eu falei, temas meus, projetos meus nós estamos com um projeto bacana que é a Escola Cívico-Militar. Nós estamos com esse projeto que a gente pregou na mão do prefeito já pronto. Ele falou que vai até o meio do ano ou começo do ano que vem escolher 2 escolas em Cachoeiro para praticar esse projeto. Nós estamos com um projeto do canto do hino nacional das escolas uma vez por semana, com oração do Pai Nosso. E o hasteamento das bandeiras, né? Que é a bandeira nacional e a bandeira do município e do estado. A gente voltar a tentar trazer para os nossos jovens o patriotismo, mostrar que Cachoeiro tem uma bandeira, tem um hino, que muitas pessoas nem sabem qual é o hino de Cachoeiro. E um projeto mais polêmico que eu estou colocando agora para votação é o projeto que ele proíbe contratação por parte do município de dinheiro público de shows que venham promover a apologia à violência, ao tráfico de drogas e à prostituição infantil. E esse projeto, momento algum, eu sou contra a cultura, entendeu? Porque para mim isso não é cultura. Um cara que vem cantar ou fazer teatro para criança e adolescente, para poder incentivar o consumo de droga, prostituição e violência, isso não é cultura. É cultura, é crime. Isso é descultura. Isso é crime. Isso é descultura, é trazer tudo aquilo que a gente prega de controle da sociedade e ao contrário. Então, nós estamos botando esse projeto. Recebi ligações de vários artistas, falei assim, você está entendendo errado a lei. A lei não é para proibir show, se você quer tocar o seu pagode, tocar o seu funk, tocar o seu rap, você pode trocar sem que você faça apologia ao crime. Pode cantar. E outra coisa, isso aí é para jovens e crianças, menores de idade. Pago pelo município. Pago pelo município. Agora, se quiser fazer o show dele de forma particular, se a empresa quiser contratar, e o adulto quiser ir lá assistir, eu não posso fazer nada com isso. O meu trabalho é pelas crianças e pelos jovens de Cachoeiro. Então, é um projeto que nós estamos em debate lá. Existem posições contrárias, lógico, sempre tem, mas eu tenho certeza que a maioria da Câmara vai aprovar esse projeto e o prefeito vai sancionar. Eu já tenho certeza que o prefeito Ferraz não vai aceitar esse tipo de shows em Cachoeiro. Isso é uma certeza que eu tenho, porque o Ferraz é um cara tradicional. Então, ele vai homologar essa lei e, se Deus quiser, Cachoeiro não vai ter esse tipo de show mais para nossas crianças e para os nossos jovens. Que bom. Quer dizer, juntando tudo isso, não tem como piorar, né? Já vai melhorando. Sim. Agora, deixa eu também... Vou voltando nos assuntos. Eu já queria ter perguntado. A gente vê falar muito aí, o assunto está em tema, segurança pública, agora a gente vai lá nas grandes cidades
e vê agora, né, muitas coisas se falando da lavagem de dinheiro, de grandes grupos criminosos. Tem gente que já fala mesmo em máfia formada. Enfim, eu não sou entendida de segurança. Mas como isso está no Espírito Santo? Houve uma piora, aqui a gente ainda está conseguindo controlar, a gente sabe que existe, né, a violência está aí, assim, a droga está aí, mas como que está o Espírito Santo nesse cenário? Também está desse tamanho? Também já está dessa forma? O crime, ele teve uma época que ele cresceu muito, por conta que eu digo aqui, né, faltou investimento, faltou polícia na rua e a impunidade. Então, isso fez o Estado do Espírito Santo, ele dá um pico na questão da insegurança pública. Nós recebemos aqui no Estado do Espírito Santo vários criminosos do Estado do Rio. Na época que o Rio de Janeiro sofreu aquela represália do governo federal, aquele aperto, por volta no final do ano 2000, início agora dessa década agora, o governo nacional apertou muito o Rio de Janeiro e esses traficantes, esses criminosos, migraram para o Espírito Santo. Principalmente lá para o bairro da Penha, em Vitória, e o Jaburu. São 2 bairros perigosíssimos em Vitória, que recebeu esses traficantes. E lá eles se alojaram e fizeram ramificações para o interior do estado. Então, criaram 2. Primeiro o Comando de Vitória, PCV, que eles falam, e o outro é o Comando de Vitória da capital. Primeiro Comando da Vitória, primeiro Comando da capital. São duas vertentes criminosas. E, no começo, eles se entendiam entre eles. Eles falaram, vamos chegar em Vitória, vamos chegar no Espírito Santo, não vamos brigar. Nós vamos distribuir essas drogas por interior e vamos ganhar dinheiro lá no Espírito Santo, porque no Rio de Janeiro não dá para ganhar. Eles entraram no Espírito Santo dessa forma. Pela carência do Estado na época, da segurança, e pela situação que estavam passando no Rio de Janeiro. Só que o tempo foi passando, a polícia foi melhorando a condição, nós fomos verificando que a situação estava ficando fora de controle, começamos a apertar, descobrimos, fizemos inteligência, começamos a prender algumas lideranças, e aquela paz entre eles que acabou. Então eles vivem em guerra. Esses dois grupos criminosos, eles hoje estão em guerra no Estado do Espírito Santo. E até assim, 2010, 2012, 2013, estavam em paz. 2015 para frente começaram esses confrontos. Então ele chegou a ter no Estado do Espírito Santo quase 2.000 homicídios no ano. 2.000 homicídios no ano. Por conta dessa guerra, desse tráfico, que se expandiu para o interior também. Cachoeiro tinha representantes aqui, que geralmente para o interior, tinha muita gente lá em Itaoca-Pedra, escondida lá. E quando a gente prendia essas drogas vinham com símbolo. Cada droga tinha um símbolo. PCV e PC. Empresa, né? Nem quero esconder. Sim. Tinha a logomarca das drogas, né? E foram brigando entre eles, foram matando. A gente conseguiu, agora no final do ano passado, retrasado e ano passado, a gente conseguiu prender os principais líderes criminosos do Espírito Santo, né? Que era o Marujo, que era eu até esqueci o nome que é criminoso agora, graças a Deus está até preso, está cumprindo pena, e a gente reverteu a situação dos homicídios no Estado do Espírito Santo. Ano passado nós tivemos menos de 1.000 homicídios, que 4 anos atrás também 2.000, nós caímos por menos da metade. Então, o que acontece? Onde tem a falha do Estado, o crime se instala. E depois você leva tempo para te voltar ao normal. Sim. Entendeu? Então, o Espírito Santo hoje existe? Existe. Temos problemas ainda porque nem todo mundo que você leva preso e larga sempre alguma sementinha do mal para trás. Uhum. Estão lá ainda, existe, né, o tráfico no Morro do Moreno, Morro do Jaburu, né, em Vitória, que tem esse tráfico ainda. Só que de menores proporções. Uhum. Né, que nós já conseguimos tirar os principais lideranças. E até Cachoeiro. Cachoeiro a gente percebe que ano passado foi um ano que a gente teve menos homicídio desde a época da contagem dos homicídios de forma qualitativa, de forma a ser diminuída. Foi uma queda bem considerável. Teve uma época que estava tendo tiroteio também, né? Era a guerra dessas duas facções criminosas. Eles estavam brigando em Vitória e brigavam aqui. E era alimentada por eles. Chegava droga e arma de Vitória
né, que vinha do estado do Rio de Janeiro para cá. E isso aí hoje nós estamos assim, a situação contornada, não, temos muitos problemas ainda, mas a questão do tráfico, ela sofreu uma queda muito grande com a prisão desses principais líderes dessas quadrilhas que estavam em Vitória. Então, a gente está combatendo cada dia que passa mais essa situação. Eu costumo dizer, Fabrício, que Cachoeiro, a sensação, pelo menos, a sensação de segurança, que se fala também, né? A sociedade ter essa sensação de segurança. Eu não sei, mas para mim, Cachoeiro nunca mais foi o mesmo depois de 2017. Mas por quê? Olha a minha impressão. Posso ser que nem confira com os dados, tá? Mas, enfim, a minha sensação é assim, que antes, a gente tinha menos essa questão de passar e roubar celular, parar a moto e pegar sua bolsa. Parece que ali, as pessoas meio que, quem já tinha uma tendência, não sei, parece que perdeu medo. Eu não sei, isso vem diminuindo também, essa coisa aí desses roubos pequenos é modo de falar, né? Porque roubo é roubo. Mas, assim, o nosso maior produto mais visado hoje é o celular. São, assim, se você pegar o número de ocorrências de furto e roubo, é celular. Uhum. Então, virou um bem que está circulando na mão dos criminosos aí, né? Estão roubando e até estão conseguindo desbloquear. Tem empresas que conseguem desbloquear os telefones, enfim. Então, é o principal produto furtado hoje da sociedade. E, consequentemente, né, os principais casos de latrocínio estão ligados também ao roubo do celular. A pessoa, às vezes, não entrega, eu acho justo não entregar, porque o celular é dele, e o criminoso acaba tirando, esfaqueando essa pessoa. A tendência, é o que eu falo, né, tá tudo ligado ao uso das drogas. Infelizmente, né? O cara que rouba um celular não é para ele ter um meio de vida de roubar celular. Ele vai roubar o celular, vai lá vender na boca para comprar a droga dele. Então, combatendo o tráfico de droga, a gente combate os crimes de roubo e furto, ligado ao roubo e ao furto. Como os homicídios diminuíram, os roubos e os furtos diminuíram também. Mas existe muito roubo, muito furto ainda. Está longe de ser o ideal para a nossa cidade. Longe para ser ideal no nosso estado do Espírito Santo. Aí você vai para aquela situação que eu falei antes. A sensação de punibilidade. O assaltante, o cara que está praticando furto, ele sabe que dificilmente ele vai ficar preso por essa condição. Então, vem praticando constantemente esse tipo de ato violento para a sociedade. O traficante, quando cai, ele fica preso, porque o time de tráfico, quando consegue pegar ele com a droga, ele com a arma lá, ele consegue ficar um tempo preso. Mas o cara que está furtando ali na rua, que está praticando os assaltos, que não consegue, de repente, pegar o cara com a arma, dificilmente cumpre pena. Entendeu? Então, continuam roubando, furtando nas ruas, a troco do vício, sustentar seu vício, sustentar a sua... E quem compra, né? Porque ele entrega na boca. Entrega, tem o receptador, tem. Então, pessoa entendeu? Que compra o celular sem saber. Tem um receptador. Qualquer coisa, não só o celular. Você compra, estou vendendo uma coisa usada. Poxa, você não sabe de onde vem aquele produto. Então, e tem um receptador, né? Também, que é um crime leve também, dificilmente o cara fica preso. Vai falar que foi boa fé, entendeu? Então, a lei existe, basta pesar um pouco da mão na hora de dar a sentença. Pra gente coibir esse tipo de crime. E pra gente entrar na reta final agora, você quer deixar alguma mensagem pro público sobre os temas que a gente abordou? Sim, quero primeiramente agradecer, né? Agradecer pelo convite. A gente debater um tema de segurança, um tema muito sensível, como eu falei no início. É um tema que precisa da participação em massa da sociedade, precisa de toda a economia formal e informal. Precisamos das políticas públicas decentes, qualificadas, que façam acontecer, que façam realmente sair do papel aquela ideia, que venha aqui atender aquela pessoa que precisa ser assistida. Precisamos cuidar das nossas crianças, das nossas mulheres que estão sendo vítimas da violência, as principais vítimas da violência. Não podemos cessar os investimentos na segurança pública. Temos que investir em equipamentos, investir em viaturas, em armamento. Temos que investir em inteligência artificial, que todo mundo fala hoje em dia, que são nossas câmeras de monitoramento. Tem que investir na inteligência que vai descobrir assim, o possível
assaltante, possível pessoa que vai praticar o crime de furto na rua. É aquela câmera que vai identificar aquele possível criminoso, aquele que já cometeu um crime antes, mas já vai estar lá dentro dos seus bancos de dados, a identificação facial do criminoso. Hoje nós temos uma tecnologia muito bacana que faz leitura das placas dos veículos, quando o veículo é roubado, é furtado, praticou um tipo de crime. Rapidamente a polícia consegue localizar esse carro, prender esse carro, prender esse possível assaltante, tirar de circulação antes que ele pratique o crime. Então, a gente acredita que a segurança pública está ligada em investimento, em qualificação profissional e, principalmente, na punibilidade dos criminosos. Maravilha. Tem mais alguma coisa para pontuar? Não, acho Sempre que tem alguma coisa. exato, mas aí... Eu acho que esse ficou bem completo. Acho que sim, acho que a gente falou um pouquinho de tudo, né, Fabio? Sim, muito foi bacana, foi bastante um bate-papo bacana. E estou sempre à disposição para esse debate aí. Vamos aí ajudar a gente a divulgar essa audiência pública dia 30. Vamos levar pessoas de bem lá para discutir. E se Deus quiser, sair lá com uma ata lá que venha ajudar, favorecer, principalmente essas pessoas que estão precisando da nossa ajuda. Alguém tem que fazer alguma coisa, né, gente? Exatamente. Bom, esse foi mais um episódio do Citronizados Podcast. Hoje recebemos aqui o Coronel Fabrício Martins e esse episódio vai estar disponível de forma completa no nosso canal oficial lá no YouTube e também no Spotify. E no primeiro comentário fixado aqui no YouTube vai ter as redes sociais do Coronel Fabrício para vocês seguirem e acompanharem os projetos dele, porque vale a pena, né? Com certeza vale a pena. E é isso aí. Muito obrigado a você que assistiu até aqui e até o próximo episódio.